Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 10h03. António José Seguro não diz se Luís Marques Mendes deve revelar os clientes da empresa familiar, mas garante que o faria se essa informação lhe fosse pedida. O candidato presidencial foi o convidado esta manhã do Sob Escuta. Ontem Marques Mendes mostrou disponibilidade para revelar os clientes da empresa da família se tiver autorização dos mesmos para o fazer. Questionado sobre o caso, sem mencionar o nome do adversário, Seguro limita-se a defender a separação total entre a política e os negócios por uma questão ética. Essa clareza tem que existir e tem que haver coisas muito nítidas, quer dizer, tem que haver uma separação. Se eu estiver, vamos ver, se eu estiver na vida política, ou se tiver alguma intervenção na vida política e agir como representante de um homem de negócios, ou de um investimento, ou de um projeto, e for bater à porta de um ministério, ou de um gabinete, ou de um serviço público, fazendo valer uma situação, uma rede de contactos, do meu ponto de vista, isso pode ser legal, mas não é ético. Não é ético. E, portanto, é esta ética que eu sempre apliquei na minha vida e que trago para a vida pública. A descrição que está a fazer encaixa como uma luva nas suspeitas que existem em relação a Luís Marques Mendes. Daí a clareza que lhe estamos a pedir. Está a falar de Luís Marques Mendes? O que eu estou a falar é de princípios. António José Seguro, em entrevista à Rádio Observador, respondeu também à acusação de Henrique Gouveia Melo de que há candidatos na corrida a Belém que pertencem à maçonaria. O socialista nega ser um deles. Eu não sou maçom. Nem nunca foi. Não. Nunca foi iniciado, é isso que... É isso, exatamente, nunca fui iniciado, nunca sou maçom. Não, é só porque várias pessoas não sou absolutamente nada. Responder sobre um momento muito atual. Mas quer dizer, o que eu acho é que a inversão do ónus da prova é uma coisa que o Estado de Direito não aceita, não é? Portanto, no Estado de Direito Democrático, o candidato Gouveia Melo fez uma acusação. Devia ter a coragem de provar. Deixe-me só... Acha que se dirigia a si? Isso não sei. O candidato à presidência nega também ter estado num almoço em Cascais com membros da maçonaria, uma notícia que foi avançada em novembro do ano passado pela agência Lusa. Partimos agora para a análise aqui em estúdio com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral. Bruno, o que é que te pareceu esta entrevista? Pareceu-me uma entrevista que correu francamente bem a António José Seguro, porque em grande parte esteve em terrenos que lhe são propícios, a falar da questão ética, da corrupção, da regeneração ética do regime, e aí Seguro está completamente à vontade. Creio que houve a intenção, não estamos aqui para avaliar a entrevista, quem conduziu a entrevista, mas parece-me que houve a intenção de pôr Seguro, não só a falar diretamente sobre um dos seus adversários, mais precisamente Marques Mendes, sobre a questão de revelar ou não lista de clientes, mas também sobre António Costa. Não foi só fazer uma avaliação da governação de António Costa e de alguns momentos, mas à espera que António José Seguro comentasse. E Seguro nunca foi a jogo. E Seguro percebeu que essa era a intenção e evitou isso, e por isso saiu por cima, as coisas correram-lhe bem. Mas não deixou de falar de Marques Mendes, mesmo sem mencionar concretamente o caso de Marques Mendes, porque quando falou desta exigência e, para alguém que não queria falar do passado, referiu a sua iniciativa quando foi deputado, dos deputados terem de apresentar uma declaração de interesses, e aí foi ao passado. Acabava por estar Marques Mendes em jogo. O alvo acaba por ser Marques Mendes, sem cometer a deselegância de se referir diretamente ao seu adversário. E eu não quero ser o Rui Calafate da Rádio Observador, mas ele tem uma bala de prata. E acho que António José Seguro também teve uma bala de prata quando diz que, quando respondeu muito rapidamente, creio que foi até ao Rui Pedro Antunes, que a ética republicana, no caso dele, não é um argumento, é património. Provavelmente já tinha ensaiado, mas corresponde exatamente... É uma boa frase. É uma boa frase, e eu acho que mostra que nesta entrevista esteve sempre muito à vontade
fugir. Ali há algumas cascas de banana que podiam estar no caminho e saiu claramente por cima. Correu bem a entrevista a António José Seguro, Paulo? Sim, precisamente porque, sublinhando aquilo que o Bruno disse, uma tónica que passou pela entrevista toda foi, de facto, o Seguro recusar-se a falar do passado. Não quis avaliar nada que tivesse a ver com a sua passagem pela liderança do PS, os governos de António Costa e por aí fora. E isto é estratégico e tático e faz todo sentido para Seguro. Ele sabe que não tem o partido todo, o PS todo do lado dele, e quanto mais falar do passado... Convém não ter menos. Estar ali a picar e a acicatar e a meter mais achas na fogueira, porque obviamente presumimos que ele não tem coisas simpáticas para dizer de António Costa, ou até da avaliação que possa fazer dos governos de António Costa. Presumimos. Ele nunca o confirmará, está no seu direito e taticamente faz todo sentido, de facto. Não adianta num partido que já está dividido em relação à candidatura dele e ele estar ainda a contribuir para mais essa divisão com comentários que de facto não iam favorecer. E portanto colocou-se aqui, não vou comentar a frase que talvez António José Seguro mais tenha dito nesta entrevista, não vou comentar o passado, estou aqui para falar de futuro. E quando fala de futuro e do presente e faz o diagnóstico, eu acho que ele está bem em vários pontos. Acho que ele faz um bom diagnóstico, enfim, sobre o país de uma forma genérica. Quando diz que o país está a deslaçar de alguma maneira, nós sentimos isso. Quando diz que a democracia anda aqui a pisar gelo fino, nós vamos sentindo isso de alguma maneira. E, portanto, há aqui um diagnóstico bem feito sobre os radicalismos e o discurso político que é cada vez mais extremado. Acho que ele faz um bom diagnóstico também, ou tem uma boa posição logo no início sobre estas questões da transparência. Afinal, os candidatos devem ou não, até que ponto é que devem fazer o striptease, a expressão é minha, o striptease do seu património, rendimentos do último tempo. E ele diz que cada candidato deve fazer esse julgamento. E eu acho que é uma posição certa. Isto é, cada candidato faz o seu julgamento agora. Se fizer um mau julgamento, pode ser que no futuro as coisas lhe corram mal. Mas percebes qual é o julgamento que ele faz? Que é o que deixa implícito claro, o que exige aos outros. Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Para quem defende tanto a transparência e a pratica, só achei estranho não se preocupar muito com quem são os financiadores da sua campanha. Mais uma vez não dá importância a isso, mas e sobre as leis liberais também acho que ele tem toda a razão, mais uma vez aqui a olhar para o futuro, a dizer que nós estamos demasiado presos ao século passado a discutir o trabalho. E fala do impacto da robótica e da inteligência artificial. Enfim, houvesse tempo para isso, não sei até que ponto é que esta visão de António José Seguro é compatível com a sua ideia de defender a legislação que temos em vigor. Isso de opor a mudanças. Mas isso teremos a oportunidade, seguramente, aqui ao longo do dia na Rádio Observador, de olhar com mais detalhe para esta entrevista. Para já a análise do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. E a entrevista a António José Seguro no Sob Escuta já está em destaque a esta hora no site do Observador e fica disponível na íntegra em podcast em breve. Continuamos a olhar para as reações ao arquivamento da averiguação preventiva ao caso Spinum Viva. O secretário-geral do PS considera que o primeiro-ministro podia ter esclarecido tudo mais cedo e lamenta a crise política provocada pelo caso. É a reação de José Luís Carneiro ao arquivamento do processo. O líder socialista lamenta que pelo caminho tenham sido gastos recursos essenciais e que o país tenha atravessado uma crise política. Naturalmente que não podemos deixar de lamentar que tantos meses tenham passado, tenha havido uma crise política e se tenham exaurido tantos recursos a propósito de um assunto que poderia ter sido, nos termos próprios e no tempo oportuno, sido esclarecido devidamente. Recordo que vivemos uma crise política no seguimento deste caso. Recordo que muitos recursos foram exauridos por força precisamente do momento eleitoral. O secretário-geral do PS afirma por isso que o país só foi a eleições por insistência de Luís Montenegro. Declarações esta manhã à entrada para uma reunião de líderes do Partido Socialista Europeu em Bruxelas. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia admite estar a aplicar um regime mais simples no controle de fronteiras aéreas. Os polícias queixam-se da falta de recursos e alertam que pode estar em causa a segurança nacional. Alerta deixado pelo presidente do sindicato mais representativo dos agentes da PSP durante o plenário que está a decorrer no aeroporto de Lisboa e que está a ser acompanhado pela Nadine Soares. Nadine, o presidente da ASP, deixa várias mensagens.
Sim, é esse plenário que está para terminar, um encontro onde os polícias da ASP quiseram chamar a atenção para os problemas no controle de fronteiras aéreas. Há indicação de que o dirigente sindical Paulo Santos deve falar em breve aos jornalistas, mas para já recuperamos as declarações antes do arranque deste encontro. Paulo Santos, que indica que os agentes nas fronteiras aéreas já estão a simplificar este processo para conseguir escoar os passageiros e evitar assim longas filas de espera. A utilização do regime simplificado, que eu diria que é a porta aberta, tem-se feito várias vezes, sendo ele um regime excepcional. Para poder funcionar o aeroporto está-se a aplicar esse regime. Estivemos aqui em novembro num outro plenário e muitos dos profissionais diziam que era errado criticarmos por um lado o anterior governo acerca das portas escancaradas, mas neste momento está-se a recorrer ao regime simplificado, que é um bocadinho isso das portas abertas, para que o aeroporto possa funcionar. Por isso nós temos alertado, a bem da segurança nacional, a bem do interesse coletivo, é importante que os polícias possam desenvolver a sua missão com as condições estruturais necessárias, com os recursos necessários. Algo que pode colocar em causa a segurança pública, é um alerta deixado pelo sindicalista Paulo Santos, que critica também a ANA Aeroportos, diz que a empresa está a condicionar o governo em relação à gestão de recursos. Já sobre o reforço de 80 agentes da PSP para a época festiva, o sindicato alerta que não é suficiente e que os constrangimentos acontecem todos os dias, não apenas no Natal e na passagem de ano. Depois deste plenário terminar, os agentes devem concentrar-se na parte exterior do aeroporto para então fazerem uma concentração, isto para reivindicar melhores condições e mais reforço para o controle de fronteiras. Aqui, como acho que se consegue ouvir já pela música, aqui um pequeno palco montado para então existir essa concentração. Nadine Soares, contamos contigo então também para acompanhar essa concentração e as conclusões do plenário que decorre no aeroporto de Lisboa, numa semana marcada por muitos constrangimentos no controle de fronteiras aéreas. São agora 10h14, já a seguir o Contracorrente para marcar-lhe tempo ainda para as outras notícias em destaque. O Presidente do Conselho Europeu promete uma decisão final sobre o apoio financeiro à Ucrânia na reunião de alto nível que está a decorrer em Bruxelas. À entrada para essa reunião, António Costa garante que o encontro só vai terminar quando houver consenso. Os líderes da União Europeia estão reunidos para discutir o apoio financeiro à Ucrânia para os próximos anos, numa reunião vista como decisiva e que tem a presença de Volodymyr Zelensky. Entretanto, centenas de tratores e milhares de agricultores de vários países estão a bloquear as principais vias de Bruxelas desde madrugada. O protesto é contra a nova política agrícola comum e o acordo comercial com o Mercosul. As várias confederações de agricultores portugueses juntam-se ao protesto contra o corte de apoios de Bruxelas.